Torcida colorada que se liga aqui no canal Hablamos Grenal, eu sou o Henrique e aqui no Pitaco Colorado agora a gente vai repercutir um pouco desse jogo de ontem, primeiro jogo das oitavas de final do Inter contra o River Plate. Bom, o jogo ele tem que ser olhado sobre dois pontos, né? Como tudo na vida existe o copo meio cheio e o copo meio vazio, tá? Nessa primeira parte do vídeo eu quero colocar isso, né? Primeiro, resultado desportivo, aquilo que nós levamos para a terça-feira que vem, para o segundo jogo. Se o jogo tivesse começado 2-0 para o River e nós tivéssemos feito um gol no segundo tempo, todo mundo estaria falando que o único comentário seria: estamos vivos, o resultado ele não é o ideal, mas ele é bom dentro das circunstâncias. Enfrentamos um grande time da Argentina, onde no Monumental de Núñez eles são praticamente invencíveis. Eu não lembro do Inter ter vencido no Monumental de Núñez, na Bombonera sim, mas no Monumental de Núñez não. Não sei se na história isso aconteceu, então é muito difícil jogar lá. Então o resultado ele não é bom, lógico que não é bom. Ele é regular, de regular para ruim, porque nunca é muito bom começar perdendo, né? Até porque o histórico do Inter em decisões em casa, em mata-mata, ele não é muito bom, né? Apesar que antes, né, lá atrás, nos nossos grandes títulos, eles foram conquistados dessa forma, né? Decisões em casa e a gente ganhou. Mas enfim, outros tempos, né? Saudade, inclusive. Mas vamos lá. E o copo meio vazio foi o que realmente aconteceu. Saímos vencendo, é que fica a possibilidade, né? Aquilo que poderia ter acontecido. O que poderia ter acontecido? Pelo menos um empate, né? Tomar um gol do River dentro do Monumental de Núñez é algo mais do que natural. Eu acho que eu não vou até olhar depois, deveria ter visto isso antes para vir com um vídeo mais embasado, mas até por falta de tempo a gente acaba esquecendo de fazer algumas coisas, né? Ver qual foi a última vez que o River não marcou gol em casa, né? Porque é difícil um time grande como o River e o time mais rico da Argentina e talvez da América Latina, tirando o Brasil, né, tá fazendo investimentos, aí contratou Lanzini, enfim, não joga contra o Inter, lógico, porque não está inscrito na Libertadores, mas de qualquer forma é um grande reforço, denota aí a grande importância que tem o River no mercado continental. É normal tomar um gol do River dentro do Monumental de Núñez, tomar dois, razoavelmente normal, né? Vamos colocar assim. E de qualquer forma, o resultado ele é de regular para ruim. Nunca é muito bom começar perdendo, né? E bom, vamos para a segunda parte do vídeo porque eu quero falar de duas coisas. Primeiro, que o Inter não dá a entender de que vai acontecer algo na terça-feira que vem que vai fazer com que a gente vire esse jogo. O que é esse algo, né? O Inter não vem demonstrando bom futebol há bastante tempo, desde antes do Kudê. Só que tem um porém dentro dessa mudança de técnico. Primeiro, essa mudança precisava ser feita, estou cansado de falar isso aqui nos meus vídeos, e na live inclusive. E essa mudança, a gente já sabia que ia causar um atrito físico, não é bem a palavra correta, mas um problema físico aqui na frente, aqui onde a gente está. Porque o Kudê, ele joga numa rotação, ele faz os seus times jogar numa rotação muito acima do nosso treinador anterior, o Mano Menezes, e isso com certeza iria desgastar o time, porque os jogadores estavam acostumados a fazer um tipo de jogo e agora vão ter que fazer outro, e estão fazendo outro. Essa intensidade no primeiro tempo faz com que o time se desgaste no segundo, né? Contra o Bragantino foi aquele 0-0 protocolar, mas os dois últimos jogos foram: primeiro tempo, um gol. Segundo tempo, tomamos dois. Igualzinho, 2-1, derrota. Cuiabá e River Plate. E isso é ruim, lógico, né? Não preciso nem dizer isso. Tô até perdendo tempo falando isso, né? É ruim. Porque essa troca de treinador precisava ser feita, mas ela vai acarretar no começo um começo de trabalho, de uma rotação diferente, de uma preparação física que precisa ser diferente. Essa preparação física ela vai ser ruim no começo. O problema é que a gente não tem tempo para ter preparação física ruim e para esperar o time ficar melhor fisicamente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É por isso que a tendência, eu olhando como analista e não como torcedor, acho que o Inter não vai conseguir fazer a virada contra o River Plate, não porque não tem capacidade, não porque não tem história, porque a nossa história ela diz inclusive o contrário, né? Vitórias em casa, viradas em casa, fenomenais. Isso os nossos grandes títulos dizem, né? Campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, 2 Libertadores, Sul-Americana, Recopa. Então é um
uma tendência histórica o Inter fazer essas viradas dentro de casa, não nos últimos anos, de qualquer forma, na história a gente já está acostumado com isso, né? A gente cresceu vendo esse Inter, eu que tenho aí acima de 30 anos, nós dessa geração aí de colorados crescemos vendo o Inter fazer essas viradas. Só que eu não acho possível agora justamente por isso, e não vai ser culpa do Kudê se o Inter não se classificar nesse ponto, tá? No ponto da questão física e de não conseguir fazer um jogo completamente intenso como ele gostaria. Baixar a linha nessa altura do campeonato é natural, depois que se faz um primeiro tempo fazendo 1-0, ainda mais um jogo fora de Libertadores. Mas é que a questão física vai pegar e vai demorar para o time se acostumar. Existem times intensos muito bons? É lógico que sim, né? Chovendo molhado fala isso. Existem times intensos que conseguem jogar com a pauleira o jogo todo? Lógico que sim, mas isso requer costume. E nós estamos no meio de temporada onde está começando um outro trabalho. A direção demorou para mexer no técnico. Esse é o principal erro. O principal culpado não é o Mano Menezes, que não pediu para ser contratado pelo Inter e não pediu para ficar no cargo até agora, e não é o Kudê que foi contratado agora. Ninguém mandou o Barcelos contratar o Kudê, né? A gente queria? Lógico que queria. Mas vamos lá, as escolhas do Kudê. Esse é o principal ponto. As escolhas do Kudê foram fundamentais para as últimas duas derrotas. Primeiro, no jogo contra o Cuiabá, tirar o Johnny e colocar o Tauan e recuar o René para a zaga não faz sentido nenhum. O René faz essa função de quarta zaga pela esquerda? Faz, mas não faz sentido. Coloca um zagueiro ali, não tinha um zagueiro no banco? Não tinha o Igor Gomes no banco? Na base não tem um zagueiro que preste? O trabalho da base é assunto para outro vídeo, que é péssimo, inclusive, é péssimo o trabalho da base do Internacional, porque não revela jogador, perde um monte de jogos na base, perde Grenal, perde Sub-13, Sub-15, Sub-17, como nós perdemos recentemente. Vários jogos, várias decisões. E, enfim, a base não dá opções para um jogo importante como o jogo contra o Cuiabá. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro vão ser importantes. E não dá opções para o jogo contra o River Plate, né? Se não dá contra o Cuiabá, imagina contra o River Plate. Mas seguindo, essa mexida fez com que, claro, o jogador expulso, tudo bem. Ele com certeza seria um jogo mais difícil, mas poderia pelo menos segurar um empate, né? Não, tomou a virada. Mas no 11 contra 11 contra o River Plate, não foi a questão física o principal ponto. Não, vamos reformular. A questão física foi o principal ponto. Mas será que não tem ninguém na comissão técnica, na ampla comissão técnica do Kudê, que tem Lúcio Gonzalez, Flávio de Oliveira, os dois preparadores físicos, será que não tem nenhum entendedor de futebol? É isso que me irrita. Quem é que disse pro Kudê, quem é que disse pro Lúcio que Campanharo é meia-direita? Campanharo é primeiro volante, no máximo um segundo. Quem é que disse que o Campanharo joga por ali? Por que o Campanharo fez aquela meia-direita ali? O Depena não estava mal no jogo. O Depena, aliás, cresce em jogo grande, pelo jeito. Ele jogou muito bem contra o Nacional, lá em Montevidéu, lá no jogo da primeira fase da Libertadores. E jogou, não muito bem, mas jogou razoavelmente bem dentro do possível contra o River Plate. Por que ele foi fazer a meia esquerda para colocar o Campanharo na direita? Não tem nenhum cara para colocar ali. O Pedro Henrique pode fazer essa função perfeitamente. Bota o Luca e o Luiz Adriano na frente, atrás o Pedro Henrique. Será que não tem ninguém para dizer... O Kudê é um bom treinador, mas será que não tem ninguém para dizer para ele que o Campanharo não é meia pela direita? Ou eu que tô aqui de Gravataí fazendo esse vídeo para um canal de 224 pessoas que são inscritas no canal. Aliás, muito obrigado pelas inscrições, vocês são maravilhosos para nós e nos ajudam bastante. E siga comentando aí, tanto os meus vídeos quanto do Clayton. Será que nós, os 224 inscritos, gremistas e colorados, tá? Todo mundo sabe que o Campanharo não é meia pela direita. E a gente discute a qualidade dele. E eu gostei dele no começo, mas estou começando a pensar outras coisas sobre o Campanharo. Ainda que eu acho que seja um jogador valioso para grupo. Mas vamos lá. Quem é que disse que o Campanharo é meia pela direita? Por que não colocou, por exemplo, o Campanharo de primeiro volante e não adiantou o Johnny? Que sempre jogou por ali, mais solto, até como meia pela direita. Por que não colocou o Gabriel de primeiro volante, já que o Campanharo pro Kudê não é primeiro volante? Coloca-se o Gabriel. O Gabriel não tá no banco? Tem condições de jogo? Se tem condições de jogo, vai pro jogo, pô. O
cara não tem aí uma história já no Inter de tempo, não de tempo, né? Mas de boas temporadas, de ser capitão e de ser um bom jogador, coloca pro jogo. O Maurício não estava no banco? Ah, mas o Maurício, ele falou na entrevista coletiva, né? Ah, mas o Maurício precisa de ritmo, então por que que tava no banco, caralho? Por que que o Maurício tava no banco? Se não tem condições no jogo, tira da porra do banco, tio. Tira do banco um cara que não tem condições. Coloca outro cara que tenha. Ah, mas o Estevão e o Lucas Ramos são ruins. São funcionários do Inter. São trabalhadores do Inter. Coloca lá pra jogar. Vai sentir um jogo contra o River Plate no Monumental de Nunes, então vai pra casa do caralho, então. Sai daqui, né? Não dá pra entender, entendeu? Por que que o Maurício não pode entrar por ali? Se não tinha condições, tira do banco. Simples. É simples, o futebol ele é muito mais simples do que às vezes do que se coloca na mídia. Muito mais simples. E a gente sabe disso, né, gurizada? A gente está acompanhando o futebol aí há bastante tempo. Gurizada, se inscreve no canal, ajuda a gente aí. Aumentamos bastante as nossas inscrições nos últimos dias. Precisamos chegar a 1000 inscritos, esse é o nosso objetivo a longo prazo, mas quanto mais curto esse prazo for, melhor. Curte os nossos conteúdos, comenta aqui nesse vídeo, quero saber a tua opinião de Colorado, quero saber o que tu acha. Tá? Se o Cudê tá certo, se o Mano tá certo, se o Barcelos tá certo, se o Henrique tá certo. Siga Hablamos Grenal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Ativa o sininho das notificações aqui no canal, que é muito importante para nós que tu receba esse conteúdo com muita qualidade, entretenimento, zoeira, corneta, informação, mas que seja algo cada vez melhor para vocês e para nós, né? Um abraço então, gurizada, e até a próxima!